Obrigado, Ricardo, pelo convite. Nós somos três na mesa, não vai ser longo, mas eu quero expor aqui dois aspectos que eu julgo que são importantes na conexão que se pretende fazer entre a teoria marxiana e a comunicação. Então, o primeiro aspecto, dois aspectos. O primeiro aspecto diz respeito à configuração atual das tecnologias da comunicação, ou mídia. E mais concretamente, eu estou me referindo a uma pressuposição que é relativa à montagem de dispositivos de comunicação e informação nas tecnodemocracias ocidentais. E, para mim, o que é que isso implica? Implica, antes de mais nada, explicitar as relações do capitalismo financeiro com a magia da tecnologia eletrônica e da mídia. Essa magia, que para mim é indutora de novas formas de vida, formas de vida que são homólogas ao deslocamento da dominância do controle social, do que dizer, dos antigos mecanismos visíveis dos aparelhos de Estado, para a codificação generalizada da existência, que é a comunicação. Eu chamo comunicação a esse código generalizado da existência hoje. Então, realmente, do modo como se apresenta na materialidade social, a materialidade social da comunicação é a mídia corporativa, a publicidade, o marketing, são as redes digitais. Eu diria que a comunicação é outra face, é um outro rosto da racionalidade neoliberal, da racionalidade do neoliberalismo, que se define também como um conjunto de discursos, um conjunto de práticas, um conjunto de dispositivos que determinam um novo modo de governo dos homens de acordo com o princípio universal da concorrência. Ora, isso se dá hoje no âmbito da financiarização do mundo, no âmbito do capitalismo financeiro. Portanto, se dá no âmbito de um novo modo de gerir riqueza e de um novo modo de acumular capital. Então, vejam só, o fato é o seguinte, então eu vou partir desse primeiro tópico, é que capitalismo financeiro e comunicação constituem nesse mundo globalizado que estamos vivendo um par indissolúvel. Capitalismo financeiro e comunicação são duas faces de uma moeda. Porque o capitalismo contemporâneo é ao mesmo tempo financeiro e midiático. Quer dizer o seguinte, financiarização e mediatização são as duas faces de uma moeda chamada sociedade neoliberal avançada. Essa mesma sociedade a que se vem a ponto o prefixo pós. Aí se bota pós para tudo, pós-industrialismo, pós-modernidade, pós para tudo. Há quem prefira contornar essa expressão que eu usei, financiarização, ou capitalismo financeiro. E há quem prefira indicar, portanto, aí entra Marx, a categoria de capital fictício. Essa categoria capital fictício é trabalhada por Marx, terceiro livro do Capital. Acabou de sair, aliás, uma boa edição, acho que dava 80. É o terceiro volume do Capital. O capital fictício é, para mim, a chave para a compreensão correta do fenômeno e tomando como argumento de base o fato de que a categoria capital fictício, que é uma categoria marxista, é um aprofundamento da lógica capitalista de se apropriar da mais-valia, ainda que essa mais-valia não seja extraída diretamente da força de trabalho. Então, vejam só, a título de maior clarificação, lembrar o seguinte, que o capital comporta frações distintas, e essas frações oscilam em termos de correlação de forças. Por exemplo, capital produtivo. Capital produtivo é aquela fração do capital que gera riquezas, riquezas palpáveis, riquezas tangíveis. É o capital produtivo que movimenta a cadeia da produção e assim movimenta o PIB, movimenta o Produto Interno Bruto. Outra fração do capital é o capital financeiro. O capital financeiro
é a troca, na troca não produtiva, diferentemente do primeiro, à base de títulos de crédito, esse fenômeno que nós conhecemos aqui como securitização. Esse capital, portanto, é um capital de empréstimo. Capital financeiro é um capital de empréstimo, que se amplia com a parte do lucro obtida pela fração produtiva, que foi chamada por Engels e Marx, foi chamada por Marx de fictício. Fictício por quê? Porque, de fato, esse capital é uma ficção. Esse capital é uma imagem. É a imagem de um capital que não foi efetivamente realizado. Isso é o capital fictício. O capital fictício é uma imagem. Ora, então, quando a ordem mercantil é historicamente assegurada só por preços, só por preços, a dimensão social desaparece. A dimensão social se eclipsa em benefício exclusivo do mercado, quando só temos preços. Então, a economia de mercado é a grande ficção de uma esfera separada do Estado, que corresponde à lógica do capital organizador da lei social. A lei do capital que organiza a sociedade, que organiza o social. O capital é a lei estrutural, o capital é uma lei, a lei estrutural do valor que organiza o mundo, que organiza o social. Então, a economia de mercado, portanto, é essa grande ficção. E ela equivale à generalização da economia política. É ela que torna possível, ou torna visível, o deslocamento do sentido maior do que os cristãos chamavam de oikonomia. A palavra economia é uma palavra grega e cristã. Oikonomia, que em grego, bispo se diz oikonomos. Seria oikonomos. Então, os interesses capitalistas, os interesses do capital, se convertem nos porta-vozes seculares da providência divina, que governava o mundo econômico como entidade isolada. Isso está em Karl Polanyi, no livro chamado A Grande Transformação, que é um dos 100 livros mais importantes do século passado. Então, nesse governo da economia, os representantes materiais da riqueza, e os representantes materiais da riqueza, são a moeda, são o dinheiro, funcionam como instrumentos constitutivos do sistema monetário, mas não são, na realidade empírica, capital. Ou seja, moeda do dinheiro não é realmente capital, né? Ou seja, não constituem capital, porque o capital não é apenas dinheiro. O capital é a forma da lei social, é a lei estrutural do valor, a lei organizadora dos sócios. Portanto, na segunda metade do século XIX, e bem antes da publicação do Capital, Marx, no Grundrisse, traduzido, acho que o contraponto do 80, também não lembro. 80. Marx traça uma clara distinção entre as formas de presença do dinheiro no capital. Ele diz assim textualmente, no Grundrisse, o dinheiro como capital é diferente do dinheiro como dinheiro. Portanto, o dinheiro reaparece novamente, Marx vai dizer, em todas as relações posteriores, mas aí já não funciona mais como simples dinheiro. Trata-se aqui da determinação universal do capital. Essa distinção é importante entre dinheiro, moeda palpável e o capital como lei organizadora. Mas hoje, eu diria que tem que ter essa barreira. 25 minutos, você está Marco, por favor, mas hoje, a complexidade do fenômeno, que é o maior grau de abstração do capital diante do produtivismo clássico, essa complexidade, dentro do processo de generalização exponencial da economia política, inclui dimensões que não são estritamente econômicas. Portanto, é alguma coisa de além do mero fictício do capital. São essas coisas, além do fictício do capital, que concorrem para a definição de um novo modo de existência humana, de uma nova racionalidade,
que corresponde a um novo modo de ser da riqueza. Ora, isso não é expressão de Marx, marxiano, mas está prefigurado. Está prefigurado nesse insight, nesse conceito genial, fabuloso do capital fictício. E nós estamos vivendo isso. É a isso que se refere Carlo Polanyi, quando ele sublinha o seguinte, que a economia está submersa nas relações sociais. A economia está dentro das relações sociais. Em outras palavras, quando esse postulado materialista, mecânico, de que as relações sociais estão subordinadas ao modo de produção material, é pensável a hipótese de que as relações sociais condicionem o desenvolvimento das forças produtivas, isso é, que os próprios paradigmas econômicos resultem em influências sociais e políticas. Nós estamos aqui, portanto, a contrapelo e a contravapor de tudo que diga um economista liberal, neoliberal brasileiro, tipo, sei lá quem, Gustavo Franco. Então, o que hoje pode ser chamado de financiarização não é um reflexo mecânico do capital fictício, de que fala Marx no terceiro livro, no terceiro volume. Mas a financiarização é um fenômeno que se refere à crescente importância dos mercados financeiros, dos motivos financeiros, das instituições financeiras, das elites financeiras, na operação da economia e nas instituições do gênero. Isso tanto em nível nacional quanto em nível internacional. Em nível nacional, não preciso me alongar sobre isso, vocês sabem que manda o meu país hoje é banco e agronegócio, né? É verdade. Então, no interior do fenômeno, as finanças ultrapassam a condição estrita de elemento da operacionalidade capitalista, que é normal, pela regra capitalista, existem finanças, mas aqui elas ultrapassam para se converter, eu diria, as finanças se convertem no que eu chamaria um macrodispositivo de gestão da vida. O capitalismo financeiro é uma máquina tecnosocial, é uma máquina de gerir e de administrar relações sociais. Portanto, visto pelo ângulo predominantemente ideológico, essa máquina tecnosocial, que é a máquina das finanças, pode ser identificada como neoliberalismo. Neoliberalismo é isso, neoliberalismo existe. Né? Mas não se trata realmente de uma simples investida ideológica contra o produtivismo clássico, contra as instituições. Com o neoliberalismo, nós temos uma conversão profunda das formas clássicas de ser ao macrodispositivo econômico. Ou seja, a razão neoliberal, que é essa razão extensa, estendida do capital fictício no capital financeiro, é hoje ubíqua, está em toda parte, na governança, no trabalho, na jurisprudência, na educação, na cultura, está num conjunto de atividades cotidianas, está, eu diria mais, convertendo o caráter, o significado e a operação dos elementos constitutivos da democracia em elementos econômicos. Nós estamos vivendo isso no Brasil. Na verdade, essa conversão reducionista já comparecia teoricamente na análise marxista da sociedade, quando se subordina a diversidade das questões sociais ao plano econômico, em que se confrontavam a burguesia e a classe histórica, que é o proletariado. Burguesia e proletariado. O que o capitalismo financeiro vem evidenciar na prática, entretanto, é o seguinte, que economia, política e cultura são logicamente equivalentes na nova razão do mundo, que é a razão neoliberal. Em outros termos, a máquina tecnosocial, que é a máquina financeira, junto com a tecnologia da comunicação, equivale a uma economização radical da sociedade. Isso é a financiarização. É como se a economia falasse sozinha, como se a moeda falasse sozinha, como se o dinheiro falasse sozinho. Isso é capaz de atrair para o vórtice dela, como um redemoinho, é capaz de atrair para o vórtice, de transformar tanto antigas instituições liberais como práticas e costumes. Ora, então, o capital fictício, ou se referir à financiarização, requer o concurso historicamente inédito da comunicação e da informação.
Ela não há sem a comunicação e sem a informação. Se antes a comunicação e a informação, digamos assim, sob a égide da sociedade produtivista, podiam ser analisadas como despesa extra do capital, era uma despesa ao lado extra do capital, hoje a comunicação e a informação tem lugar de destaque no processo de unidade do conjunto, ao mesmo tempo como base material, portanto a tecnologia eletrônica das telecomunicações, a mídia, tudo isso que contribui para a aceleração do tempo de rotação do capital, e como bioma ideológico, como uma espécie de roupagem ideológica, ou simplesmente como código do novo modo de ser da riqueza. A comunicação como código do novo modo de ser da riqueza, que é a financiarização. Então, na análise estritamente sistêmica, o dinheiro pode ser tomado como código da economia. O dinheiro como código da economia. Mas o código do financismo neoliberal é a comunicação. Esse é o primeiro tópico. Esse tópico, eu diria, é plenamente prefigurado por Marx com a categoria de capital fictício. Segundo tópico, que não tem a ver diretamente com o primeiro, tem a ver indiretamente, que é a questão da informação pública do jornalismo. Eu acho que isso aí está plenamente num certo Marx. Porque atualmente nós temos pensadores, um deles bastante amigo nosso, que é o Gianni Vatti. Gianni Vatti, o norte-americano Richard Hort, que já morreu, ele reitera nos livros dele, nos artigos, nas conferências, uma presumida função fortemente esclarecedora da comunidade por parte do jornal, parte do jornalismo. É verdade que eles agem a contrapelo de uma determinada tradução intelectual, eu diria, de desprezo, ou pelo menos de atitudes ambíguas frente ao jornalismo. E esse desprezo de atitudes ambíguas é plenamente de Marx. Marx vivia de jornal, vivia de jornalismo, mas ele tinha um certo desprezo pelo jornalismo. Marx, você sabe, atuou como jornalista por problemas econômicos, ele só vivia duro, todo mundo sabe disso. Tanto para a imprensa alemã, ele trabalhou na Gazeta Renana, na Nova Gazeta Renana, na imprensa inglesa, na norte-americana, escreveu para o New York Tribune. E ele, várias vezes, ele expressou o julgamento dele, do jornalismo, que era uma prática inessencial. Uma prática inessencial. Ora, alguma coisa cansativa, que desviava ele do verdadeiro trabalho dele, que era a pesquisa teórica. Marx, portanto, ele questiona o discurso da informação quando esse discurso está entregue apenas à própria lógica do discurso. E acha que isso não vale nada, literalmente. E isso enseja, portanto, algumas comparações com a mídia atual. E o que eu estou a citar dele é textual, porque eu não fiz essa anotação, não botei, mas tem um livro, Marx e o Jornalismo, da editora gaúcha, não é Sulina, não é outra, lá é LPM. Ele diz o seguinte, isso é textual dele: mesmo a publicação diária e completa, será que pode ser chamada de completa e pública? Mesmo quando é completa. Para saída, essa frase dele põe em suspeita todo esse discurso assim, liberal e ético do chamado bom jornalismo. Você vê muito em alguns articulistas, principalmente paulistas, que falam do bom jornalismo, a salvação do mundo pelo bom jornalismo. Há um espírito boa alma nesse jornalismo. Nessa crítica. Quer dizer, mesmo a publicação diária e completa, é textual dele, pode ser chamada de completa e pública. Ele diz, não estaremos resumindo ao substituir escrita por palavra, planos por pensões, ações de papel por ações reais. Ou a publicação consiste somente no relato do fato real ao público. Ele diz, e não no relato do fato ao público real. Isso é, não o público leitor imaginário, mas o público vivo, verdadeiro. Estamos vivendo isso plenamente. Todo mundo pode fazer jornal, ser na mídia, escrever, fazer seu blog. O problema é saber da escuta disso. O problema é saber se há público real para isso. E público real não é apenas escutar.
é converter isso para um espaço público que não existe, que está se desfazendo. Então, eu levaria aqui em consideração que o pensamento de Marx, voltado para a transformação do mundo, voltado para a instauração da nova ordem humana, é atualíssimo nesse sentido, tem nada velho Marx nisso, implicava uma ruptura com todo um modo de pensar hegemônico, logo implicava uma ruptura com o senso comum, que estava espelhado na prática de imprensa corrente. Então vejam só que grande parte dos textos de Marx, os textos jornalísticos e de crítica social, e os textos dele não é efetivamente jornalísticos, quando ele juntava a opinião fortemente documentada e análise, se inspirava em matéria de jornais, inspirava muito em matéria de jornal. O Manifesto do Partido Comunista é um exemplar texto para ser lido por todo e qualquer jornalista, exemplar em termos de redação, de argumentação e de clareza. Como vários outros textos, a luta de classes na França e outros. Mas grande parte além disso, digamos, os textos mais contundentes e os textos mais polêmicos de Marx, eu estou citando aqui o Manifesto do Partido Comunista, são atravessados por uma retórica jornalística. Entendeu? Por isso que eu disse que ele é ambíguo nessa coisa com o jornalismo. E não se trata só de Marx. As análises de Gramsci também, que foram profundamente antenadas com os tópicos da época de Gramsci, são atravessados pelo jornalismo, no sentido elevado, no sentido iluminista do termo que você possa dar ao jornalismo. Então a crítica de Marx dá margem à suspeita de que a argumentação liberal sobre o direito civil de livre expressão pode não coincidir inteiramente com o funcionamento da imprensa. Pode não coincidir inteiramente com o discurso de liberdade da imprensa, porque esse discurso da imprensa é classicamente ligado ao princípio liberal do parlamentarismo, o parlamentarismo como governo por publicidade, governo por discussão, mas que hoje é inseparável do sistema informativo como um todo, aquele sistema a serviço da financiarização que eu falei. Ou seja, um sistema que é regido pela mesma lógica de velocidade das circulações, de circulação da mercadoria, que se tem chamado de tempo real. Então, vejam só, no interior desse sistema, o próprio conceito de que vive o jornalismo liberal, o chamado bom jornalismo, o conceito de acontecimento, por exemplo, pode depender hoje mais de uma modelagem algorítmica do que de negociações simbólicas entre os atores sociais que concorriam, digamos, para o jogo de linguagem ou para a pauta da notícia. Portanto, da argumentação de Marx, é possível extrair a hipótese de uma diferença essencial. É aqui que eu queria chegar. A diferença de publicação entendida como o registro puramente técnico de acontecimento, pode ser impresso, pode ser digital, e publicização. Publicação e publicização. Publicização entendida como a comunicação do fato a um público real. E, portanto, um conjunto vivo, isso é o público real, um conjunto interacionalmente ativo no que diz respeito a questões pertinentes ao comum da cidadania. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Pode publicar corretamente, objetivamente, tecnicamente, bom texto, bom jornalista, matéria, isso não significa coisa nenhuma. É isso que o Marx está dizendo com publicação. Publicação pode ser completa. Se ela não se publiciza, ela é apenas um onanismo técnico. Então, onde a exigência analítica, no meu entender, de um autoexame, um exame contra a liberdade de expressão no campo informativo, que isso é corroborado no outro contexto do Habermas. Habermas diz assim, para uma fenomenologia que seja não distorcida da liberdade de sujeitos agentes, é decisiva em primeiro lugar. A visão não pode ficar presa ao sujeito da autoobservação, nem à subjetividade da vivência. A consciência da liberdade
é consciência implícita de ação. Isso aqui está muito próximo de Marx. Consciência implícita de ação. Então, o agir livre não está na ação reflexa, não está na mecânica da observação de regras de objetividade, por exemplo, de regras implícitas no jogo de linguagem, são as regras jornalísticas, mas o agir livre está na consciência, por parte de um sujeito autor, de que ele pode começar alguma coisa de nova, alguma coisa nova, alguma coisa de novo. Aí está o agir livre. Então, só um conceito solipsista de liberdade, que é normalmente o conceito de liberdade que é esgrimido pelas associações de imprensa, pela chamada ética jornalística, só um conceito solipsista de liberdade de arbítrio não leva em conta o espaço que você age livremente. Tem que levar em conta o espaço. Se você agir livremente na rede hoje, você vai libertar as coisas. Você já agiu num espaço contaminado. Um espaço contaminado, virtualmente controlado, e não é por nenhuma grande tecnologia americana, não. É quem está escrevendo. Então, esse agir é uma categoria que depende da razão raciocinante, nos termos de Habermas. É uma razão que se apoia nas sensações, que se apoia nas emoções, mas forma a vontade, neutralizando a pulsão cega. Portanto, caberia a argumentação fazer a diferença, eu vou terminar, entre vontade e pulsão, e isso é para qualquer pensador um imperativo ético. Imperativo ético, porque a base da responsabilidade para com os outros está na racionalidade da vontade. A responsabilidade para com os outros está na vontade de você ser racional. Então, termino dizendo, o espaço público dos argumentos tem de ser considerado na elaboração de um conceito não solipsista de liberdade. Ora, vejam só, são dois momentos de Marx, um momento macro, um momento, diria, menor, do jornalismo, mas se vocês perceberem, eles se tocam, e Marx nunca fez, não é um autor de profecias, mas é um autor de prefigurações. Então eu diria que a sociedade eletrônica da financiarização está prefigurada em Marx. Obrigado.